Saudações de paz, meu nome é Demir Guiar, eu sou advogado e pastor do Ministério Voz do que Clama no Deserto. Por que Elias, através do teu servo, ele vê uma nuvem no céu sendo formado, e essa nuvem tinha uma aparência, um tipo, uma formação idêntica à mão de um homem? Olha, essa passagem encontra-se registrada no livro de 1 Reis, no capítulo 18, no verso 44, que diz o seguinte: E aconteceu que a 7ª vez diz, eis aqui uma nuvem pequena, como a palma da mão de um homem, que vai subindo. Olha, nós sabemos que nesse momento, nesse período, Israel estava sendo acometido de uma grande estiagem. Havia mais de 3 anos que não chovia em Israel. O gado morrendo, as pessoas morrendo, de fome, de sede, um quadro terrível de miséria. E é neste contexto que Elias então sobe o Monte Carmelo para orar a Deus, para Deus enviar chuva. E ele começa a orar e envia o seu servo para uma posição no monte onde ele pudesse avistar ali o grande mar, o mar Mediterrâneo, para que o servo lhe informasse acerca da formação de nuvens. E o servo vai 1, 2, 3, 4 e volta trazendo uma resposta negativa. Olha, não tem formação de nuvem alguma, ou seja, até então não há um sinal de que Deus vai responder a nossa oração. Mas a Bíblia diz que ele colocou o seu rosto entre seus joelhos. Isso implica uma intensidade na oração, e ora 7 vezes, que é o número da perfeição. E quando ele envia o servo pela 7ª vez para contemplar o grande mar, o servo dele traz exatamente essa informação: olha, eis aqui uma nuvem pequena como a palma da mão do homem que vem subindo. O que eu quero chamar a sua atenção nesse momento é que imagina o céu sem nuvem alguma, sem nenhuma perspectiva de chuva. Quando a gente olha para o céu e não há nuvem nenhuma, o que a gente fala? Não tem a menor chance de chover. E às vezes na sua vida também tem acontecido isso. Às vezes você olha e você está precisando de chuva, de bênçãos na sua vida, em todas as áreas, e você olha e não vislumbra nada, nenhum sinal de que algo pode mudar, que esse quadro pode ser revertido, porque o que poderia acontecer, a chuva, não há a nuvem de modo que ela possa precipitar, ou seja, não há causa para que o seu milagre aconteça. Mas é interessante, querido, nós precisamos entender uma coisa, que Elias ele não desistiu, ele continuou orando intensamente. E foi exatamente na 7ª vez, no tempo de Deus, que o servo dele vislumbrou uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Mas o que eu quero chamar a sua atenção aqui é exatamente acerca do olhar do profeta. Por que ele viu a nuvem do tamanho da mão de um homem? Quando criança, a gente ficava olhando exatamente as nuvens lá na minha terra, e é interessante que cada um via um formato, a nuvens adquirindo uma forma de alguma coisa. Uns viam a forma de um cavalo, outros viam uma pessoa, outros viam uma mulher, um homem, via uma montanha. É claro que era uma leitura que cada um fazia, né, subjetivamente, das nuvens que a gente estava contemplando. Mas o profeta de Deus, quando ele olha para os fenômenos, quando Elias olha então para a nuvem, a formação, e o seu servo também que era profeta, eles não veem qualquer coisa, eles não veem nada aleatório, eles veem a nuvem do tamanho da mão de um homem. Por que isso? Porque a nuvem do tamanho da mão de um homem, aqui é tipo do poder de Deus, não é? A mão de um homem aqui é tipo do poder de Deus, porque mão simboliza poder, autoridade. E essa construção aqui indica o poder de Deus por detrás daquele fenômeno. Profeta de Deus é aquele que
ao analisar os fenômenos, fatos da vida, vislumbram o poder de Deus por detrás dos fenômenos. Vislumbram a atuação de Deus por trás daquilo que tem causado bênçãos na sua vida. A fonte da chuva, o que está por detrás daquele fenômeno, daquele milagre, era o poder de Deus. Lamentavelmente, hoje as pessoas, ao olharem, ao analisarem determinados fenômenos da vida, não extraem essa conclusão. Não veem a mão de Deus. Muitos vão tributar isso, acreditar isso às contingências da vida. Outros se recorrem à teoria aí dos acidentes, do acaso. Ou vão reconhecer a mão de uma outra pessoa, de uma outra atuação, de outra força. Mas profeta de Deus, e é isso que eu quero chamar a atenção para você. Profeta de Deus, quando se voltam para analisar e contemplar os fatos, os fenômenos da vida, vem o agir de Deus por detrás, a mão de Deus por detrás dos fenômenos. Que você seja profeta de Deus. Que você, quando para pensar nas fontes de bênçãos que tem sobrevindo à sua vida, que você possa contemplar, puxa vida, aquela prosperidade, ela tem na sua origem uma formação do tamanho da mão do meu Deus, proporcional ao poder do meu Deus, porque é uma bênção tão grande que eu mesmo, por mim mesmo, jamais poderia provocar essa bênção, jamais poderia trazer à existência esse milagre na minha vida. Por isso que o profeta diz, uma nuvem do tamanho da mão de um homem, ou seja, proporcional ao poder de Deus, algo sobrenatural, algo que nos é impossível, mas para Deus é perfeitamente possível. E quando você fizer isso, você vai dar a honra devida a Deus, dar a glória que somente a Ele é devida. E você não retém a glória para si. Você não vai atribuir a si mesmo o sucesso da sua vida aos seus talentos naturais, sua força, a sua influência, a sua linhagem, a sua origem, o seu extrato social, nada disso. Mas o profeta de Deus é aquele que, quando contempla os fenômenos, vê a atuação de Deus por detrás. Eu quero deixar essa palavra para você, que você possa ver a mão de Deus por detrás de todos os fenômenos da sua vida. Desde quando o momento que você acorda, desde quando o momento que você vai ao banheiro, que você respira. Você já imaginou que o processo de respiração não é simples? Às vezes a gente não dá o valor devido porque o nosso sistema respiratório está funcionando muito bem, nossos pulmões estão a pleno vapor, mas só quem perde a sua capacidade respiratória, as suas vias aéreas estão comprometidas de alguma coisa, precisa recorrer a um balão de oxigênio, é que vai ver como que é complexo o processo respiratório, não é? E que você possa então vislumbrar a mão de Deus por detrás da sua saúde, por detrás da sua provisão, por detrás da sua profissão, da sua ascensão social, que você possa falar, puxa vida, onde eu cheguei, porque a mão de Deus me sustentou, a mão de Deus estava por detrás, agindo e me conduzindo o tempo todo. O profeta de Deus vê a mão de Deus por detrás dos eventos e não atribui a isso ao acaso, ao acidente ou às contingências da vida. Fica com Deus e se você gostou desse vídeo, divulgue, inscreva no nosso canal e acione o sininho lá das notificações para que você venha ser informado de novos vídeos. E olha, não se esqueça, só o Espírito Santo de Deus pode conduzir o homem no caminho de toda a verdade e não apenas a um aspecto desta mesma verdade. Fique com Deus e até a próxima.